Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição do nosso podcast de História Pública. Vamos falar sobre o filme Pinóquio, do Guilherme Del Toro, de 2021, mentira, 2022, onde a gente vai tratar a temática na história pública e da recepção que o filme faz da temática do fascismo italiano. Bom, eu sou Gustavo Silva, aluno do 8º semestre, como todos aqui, o resto. Eu sou a Emily, também aluna do 8º semestre. Rodrigo, eu estou no 7º, tá? Sempre do contra. Ravi, eu também estou no 8º semestre. E Júlia, eu também estou no 8º semestre. Perfeito. Bom, o filme então que a gente vai analisar é o Pinóquio do Del Toro, está no próprio título, né? Então é importante a gente entender quem que é essa figura, né, do Guilherme Del Toro. Bom, ele nasceu em Guadalajara, no México, que é um lugar conhecido pelos seus festivais culturais, em especial o Festival Internacional de Cinema, né? Ele nasceu em 64, ele estudou no Centro de Investigação e Estudos Cinematográficos na Universidade de Guadalajara, né? Onde ele publicou vários curtas, na verdade, publicou seu primeiro livro, que era uma biografia do Hitchcock. Então, desde o começo da carreira do doutor, ele sempre teve essa proximidade com o cinema, né? E terror, né? E terror. E terror, exato. sim. Bom, nos anos 80, ele abriu a sua primeira empresa, que era especializada em maquiagem para filmes de terror, de novo aí dentro dessa, né, desde o seu começo de carreira. Mas o primeiro longa-metragem mesmo dele foi Cronos, de 93, que é um filme bem interessante, não sei se algum de vocês... Não. É bem interessante, é bem legal. E esse foi o filme que trouxe o Del Toro para um cenário internacional, né? É um filme que foi vencedor de vários prêmios dentro do México e que foi selecionado pelo país para representar ele no Oscar, né, de filme estrangeiro. Acabou não indo, mas é o filme que trouxe o nome do Del Toro à tona. Começou com tudo a carreira já. Exato. A carreira internacional. A estreia dele em Hollywood é de um filme chamado Mimic, que teve várias interferências por parte do estúdio, de produtores, então não foi um filme tão bem recebido. Mas ele voltou com as suas origens nessa questão do terror, nessa questão de monstros, né? Que Cronos ele também tem esse contexto de monstros e um cenário político evidente, né? Mas ele veio com A Espinha do Diabo em 2001, que foi produzido e realizado na Espanha, e foi sucesso de crítica, né? Então também trouxe aí, com A Espinha do Diabo ele decretou o nome dele no cenário internacional, né? Se ele tinha aparecido com Cronos, ele, né, deixou só, se consolidou ali. E aí então ele foi convidado a dirigir a sequência de Blade, do Wesley Snipes, o Blade 2, que é o melhor Blade, então é isso, então foi muito bom. E ele era muito fã do Hellboy, do Mike Mignola, né, que era uma revista de quadrinhos que é super Del Toro, né? Monstro, totalmente. Muita questão religiosa, muita questão de política. Então, o Hellboy... Geralmente é o primeiro contato do público com o Del Toro é pelo Hellboy. Ah, o meu foi. Então, o meu foi também. Mentira que eu assisti o Labirinto do Fauno no México. É uma ligação a mais do Del Toro. Esse é Hellboy. Bom, então o Hellboy foi um sucesso de bilheteria e de crítica também. E aí a consagração dele, o que deixou o nome do Del Toro na história foi o Labirinto do Fauno, né, em 2006, que foi um filme também, de novo, muitas questões de Labirinto do Fauno que são repetidas no Pinóquio. Labirinto do Fauno e Hellboy provavelmente a gente vai falar um pouco mais pra frente aqui no podcast, mas só pra... Então por isso que eu não vou entregar agora, tá? Mas muito elogiado, realmente, muito premiado, um dos filmes, o filme mais importante na carreira do Del Toro, com certeza, e eu acho que é o filme pelo qual o nome dele vai ficar conhecido. Sim. Tá? Depois ele dirigiu outras produções, né, mais ação, de certa forma, como Pacific Rim, né, mais grandiosas, e A Colina Escarlate, 2013 e 2015, respectivamente. Mas vale destaque para as suas últimas 3 produções em questão de premiações, né? O Shape of Water é o seu filme mais premiado por ter vencido o Oscar de melhor filme e melhor direção, ou seja, as 2 principais categorias do principal premiação do cinema do mundo. Então, né, Shape of Water aí que tem essa temática da Guerra Fria, tem de novo esse contexto político e monstros. Talvez seja até por isso que tenha feito tanto sucesso nos Estados Unidos, na verdade, né? Exato.
diferente dos outros, que fizeram sucesso, mas não tanto quanto esse lá nos Estados Unidos. E nas premiações falou deles, né? Falou deles, eles querem pra perto. Depois ele dirigiu Nightmare Alley, de 2021, que é baseado no romance do mesmo nome, de William Grissom, que foi um neo-noir, que recebeu indicações em 4 categorias do Oscar, incluindo a de melhor filme, né? Apesar de não ter vencido nenhum, estava lá indicado, né? Foi uma grande surpresa na época. E finalmente chegamos ao nosso objeto aqui do trabalho, que foi o Pinóquio, né? A sua última produção. Uma animação, stop motion, né? Que foi sucesso nas premiações, né? Vencendo categoria de melhor animação no Oscar, mas também venceu vários prêmios no Annie Awards, no Golden Globe, né? E vários outros. E então teve essa visibilidade, levantou muito a questão do papel das animações no cinema, até pelas próprias entrevistas dele. E, bom, Gustavo vai falar aí um pouquinho. Gustavo, me responda, que filme é o Pinóquio? Olha, bom, ao invés de responder isso agora, a gente vai tratar disso durante o decorrer do podcast. Mas caso você, ouvinte, não esteja familiarizado com a história do Pinóquio, ou com a história do Pinóquio do Del Toro, vai aqui uma sinopse bem básica aqui. Abre aspas. Em uma vila italiana, o boneco de madeira Pinóquio é trazido à vida pela Fada Azul e busca todo tipo de aventura enquanto se esforça para ser um menino de verdade. Porém, tudo vai de mal a pior quando ele deixa o pai para seguir o circo. E basicamente é isso, é um boneco que ganha vida. É Pinóquio, gente. Todo mundo ganha. Assim, se a sinopse diz, né? Quem somos nós. É isso que a gente vai fazer hoje. O grande distintivo desse filme dos outros Pinóquios é o período, né? Que aqui, no caso, é a Itália fascista, né? E é isso. Bom, então, muito obrigado por essa belíssima sinopse. Obrigado. Muito, você narrou muito bem, né? Essa história que todo mundo conhece, enfim. Bom, então é isso. O Pinóquio, do Guilherme Del Toro, ele é uma animação musical, stop motion, né? Ele foi dirigido, além do Del Toro, pelo Mark Gustafson, que trabalhou no Fantástico Senhor Raposo e tinha já experiência em animações de stop motion, né? Que é o caso de Pinóquio. A animação é baseada no livro As Aventuras de Pinóquio, de Carlos Collodi, que eu acredito que tenha a mesma sinopse, basicamente, a gente pode dizer, né? Então, quase isso. A gente vai falar um pouco mais sobre essa obra, então vai ficar mais claro até as próprias diferenças ali. O filme, ele passou por uma produção conturbada, ele tem uma história conturbada, por assim dizer. Ele foi anunciado em 2008, ele tinha previsão para ser lançado em 2013 e 2014. Porém, passou por vários problemas de desenvolvimento, o que não é incomum quando se fala de Del Toro, né? Tem várias produções de Del Toro que ele já queria ter feito, que demora. Até nos próprios videogame, no próprio cenário de game, queria fazer um jogo, um Kojima, e que não deu certo. Montanhas da Loucura, do Lovecraft, que ele quer adaptar. Exato. Então, ele até desiste, na verdade. Isso não é- momento. isso não é novidade para aqueles diretores que a gente coloca numa certa característica de autoral, por assim dizer. Sempre existe ali um impasse entre estúdio, então o Pinóquio não foi diferente, né? Em janeiro de 2017, o filme passou até por um inferno de produção, né? Teve vários ali embates entre o estúdio, né? Mas em janeiro de 2017 eles anunciaram que o Patrick McHale, que é o criador de Over the Garden Wall, né, que é um cara conceituado nessa questão de animação, especialmente em roteiros de animação, né, ele seria co-roteirista, porém nesse mesmo ano a produção acabou suspensa, né, não tinha nenhum estúdio para financiar. Houve algumas certas brigas, existia gente que queria adaptar Pinóquio de outra forma, como uma animação mais comum. O Del Toro bateu que queria que fosse stop motion. Então isso também gerou, ele falou que teria que ter um certo financiamento. Houveram outras propostas, mas aí nenhum estúdio queria financiar e acabou ficando por isso. Mas aí, em 2018, né, a produção ela foi revivida ao ser adquirida pela Netflix. Netflix que em 2018 o Del Toro ganhou o Oscar por Shape of Water. Então o Del Toro já tinha nome. O nome do Del Toro cresceu, né? Ficou mais conceituado. E aí a Netflix, interessada também nessa credibilidade, especialmente premiações, teve aí essa vontade, uma estratégia de mercado mesmo,
de adquirir esse projeto. O filme ele estreou em outubro de 2022 no Festival de Londres e em novembro ele foi lançado em alguns cinemas selecionados para, enfim, em dezembro, ser lançado no serviço de streaming da Netflix, né? A partir do momento que ele é adquirido pela Netflix, ele tem aí uma história bem similar a qualquer produção de streaming da Netflix, realmente, né? De estrear em festivais, estrear em alguns cinemas para participar de premiações, porque o Oscar, por exemplo, ele tem regras específicas para indicação de filmes que eles, naquela época principalmente, né, 2022, que é recente, tinha que ter estreado em alguns cinemas. Tipo irlandês, né? Tipo irlandês, exato. Então, o Pinóquio do Doutor, apesar dela ter essa questão autoral, isso é muito importante ser dito, ele também tem essa questão comercial. Né? Ele tem essa... ele é produto, ele é um produto da Netflix. Né? É isso. E então, basicamente é isso, né? sobre o filme, sobre essa produção do filme. E aí ele foi recebido de forma muito positiva pelas críticas. Né? Então, já se esperava que ia ser o filme que ia performar muito bem nos festivais e nas premiações. Tá? A maioria das críticas já exaltavam a beleza técnica da animação, que é um stop motion muito bem feito, talvez o stop motion mais bonito que eu já vi, pelo menos. Eu acho interessante que, como a primeira empresa do Del Toro estava relacionado a uma questão estética, todos os filmes deles trazem essa carga. Então todos os filmes deles são bonitos de assistir, tem essa questão estética muito presente. Eu acho interessante isso, ele carrega isso em todos os filmes. Um preciosismo muito grande que muito. ele tem. Ele tem um preciosismo. Tem um Por Trás das Câmeras na Netflix sobre a produção do Pinóquio. E nesse filme, nesse Por Trás das Câmeras, as pessoas montam os bonecos para stop motion e fazem a roupa deles, daí o doutor olha e fala assim, está muito limpo. Tem que parecer usado, as pessoas ficam pintando, repintando a pele, sabe? Foram 2 anos e meio de produção do filme. Exato. É muito e essa bem. questão do preciosismo de um diretor autoral, ela acaba chamando a atenção de estúdios que querem credibilidade. Tem jeito. Então, Pinóquio ele faz parte disso, e essa beleza dos filmes do Doutor, ele traz isso. Tanto que Shape of Water mesmo, ele foi indicado com uma porrada de prêmios, né? E no Oscar mesmo não ganhou só filme e direção, ganhou também trilha sonora, ganhou direção de arte, foi indicado em fotografia, foi indicado em atuação. Então, os filmes do Del Toro, eles acabam trazendo isso. Nightmare Alley também foi indicado também em direção de arte. Então, existe essa lógica dos estúdios buscarem isso no Del Toro, né? E isso foi muito elogiado pela crítica, né? E o fato, agora falando um pouco mais, e aí na parte também que conecta um pouco mais com o que a gente vai falar do filme, que foi muito elogiado como o Del Toro consegue trazer um ponto antifascista para um público geral. Como ele consegue trazer essa carga dramática, né, essa carga de um período pesado na história, né, um tema pesado, para um público geral, né, que tira elementos de obras tanto anteriores dele como obras mais fundamentais. O Pinóquio tem muita referência de Frankenstein, né, opção de um corpo, né, enfim, e alterando um pouco a mensagem também do que é o Pinóquio das outras obras, né. Isso foi muito elogiado, mas também foi um ponto que recebeu muitas críticas, né? Na verdade, uma minoria de críticas, mas recebeu, que justamente as principais críticas negativas, elas apontam para 2 coisas. Primeiro, a questão dessa ambição de tratar de vários temas ali dentro, né? E isso, para alguns, acaba se perdendo um pouco, né? Esse é um ponto da crítica que não é tão... Né, não é tão eu poderia defender cada crítica. Agora a outra, que foi um pouco mais forte, e até tenho em mente aqui uma crítica que aconteceu, que foi publicada no New York Times, né, que é um dos veículos ali de relevância, né, que dizem que essa ideia de trazer o fascismo da forma que foi traga, de forma metafórica e de forma um pouco mais leve, é um problema. Então, algumas críticas, além do New York Times, apontam para isso, que o filme acaba relativizando esses elementos do sistema fascista. Então, é uma minoria de críticas, a maioria exaltou o filme não ganhou o Oscar de melhor animação à toa,
muitas para a beleza estética do filme, e a questão de história recebeu esses elogios de ser um filme mais democrático, por assim dizer, mas ao mesmo tempo isso também foi apontado como um problema de relativização. Isso a gente vai debater bastante mesmo. Exato. Se isso que ele fez é relativizar mesmo, ou se ele está seguindo uma linha ele está recebendo a história da forma dele. Então a gente vai falar sobre isso, e a gente vai começar a falar sobre isso a partir do próprio Pinóquio, do Pinóquio original. De onde ele tirou isso? De que forma ele começou essa pesquisa? A gente vai tratar agora da questão do Pinóquio original, né? De onde veio, quem é, o que ele come. Então... O que ele come? O que ele come? Olha, Sexta no Globo livro, Repórter. nada. Aí, Ele viu? passa muita fome. Já começou o dado biográfico importante sobre Pinóquio. Que é um comentário da Itália da época, né? Que o autor faz, né? Então, mas quem que é, né? O Carlo Collodi, que publicou pela primeira vez em 1883 As Aventuras de Pinóquio, a história de um fantoche. Eu não vou ler em italiano, né? Porque eu vou poupar vocês disso. O Carlo, ele foi um cara que ele começou a vida dele, como posso dizer, acadêmico, intelectual, escritor. Ele fez seminário, mas ele largou o seminário para fazer filosofia. Mas daí ele foi repórter, ele foi pra guerra algumas vezes, então ele é esse cara com essa bagagem, né? Que ele tem tudo isso e ele traz isso para a obra dele, Pinóquio. Ele chegou inclusive a escrever livros didáticos para crianças, né? Geografia e história, que acabaram sendo censurados pelo governo da época. E Pinóquio também tem um profundo caráter didático, de certa forma, né? Porque era um momento, a gente tem que lembrar, no final do século XIX, da unificação da Itália. Acaba na década de 70. Isso. Então, era um país muito novo, né? Muito recente. Então, havia as questões como idioma, né? Que idioma vamos falar? Tinha uma série de dialetos, né, na península, mas o que acaba prevalecendo é o florentino, né? E é o idioma que o Carlo escreve Pinóquio, né? E como Pinóquio acabou se tornando uma peça de grande circulação, acabou servindo para alfabetizar toda uma geração de crianças, não só uma, né? Várias gerações, no idioma oficial do Estado, né? Então ele serve esses propósitos oficiais, assim, mesmo que talvez de forma indireta, né? Não dá para falar que era uma total intenção dele, mas tem esse propósito. Ok, o Pinóquio, né, é um livro de fantasia, mas como a gente viu também, ele tem uma função didática, até porque na época, né, do autor foi colocado uma lei de obrigatoriedade à escola, né, tanto é que por isso que ele se envolveu com livros didáticos, etc. E a fantasia do livro é bem diferente, assim, da fantasia do filme da Disney, do filme do Del Toro, porque ela, assim, não tem uma explicação. Não tem uma explicação de onde vem o Pinóquio, de onde surgiu, e nem, assim, uma surpresa. Nossa, um boneco que fala, andando, assim, é uma coisa colocada muito comum durante a narrativa do livro. E a gente pode ver, né, que o Del Toro, ele também bebeu de algumas referências diretas do livro que não aparecem na adaptação mais famosa da Disney, como aquela cena dos coelhos levando o caixão, porque o livro ele também tem uma pegada bem, assim, sombria, podemos dizer assim, né? Tanto é que a primeira versão do Pinóquio, ele acaba sendo enforcado. Sim. Mas aí teve toda aquela discussão, né, pra ele continuar as histórias. Sucesso que teve, o sucesso. Então, assim, no livro original também tem ele sendo enforcado, né, mas tem várias outras coisas que acontecem depois. Ele acaba sobrevivendo. Acaba sendo... O Pinóquio original acaba sendo um comentário do autor do momento que a Itália vivia, né? A experiência da criança de rua era uma experiência muito marcante naquela Itália daquela época. Então o Pinóquio a todo momento
precisa de dinheiro, né? Vai atrás de comida. Sim, a pobreza, né, no livro original, ela é muito mais forte do que em qualquer outra adaptação, assim, mais famosa. Tanto é que é uma coisa muito, muito marcante no livro, que na casa do Gepeto, né, muito simples, tem uma fogueira e uma panela desenhada na parede. Que o Pinóquio fica com fome, ele vai lá e, tipo, mas é um desenho. Uhum. Então, assim, é muito forte essa questão da fome. E o Gepeto faz o Pinóquio na história original, me corrija se estiver errado, né? Porque eu não cheguei a ler a obra como você, mas nas minhas pesquisas o Gepeto faz o Pinóquio pra ganhar dinheiro, tipo assim, visando uma vida melhor, pelo que eu cheguei a ver. Tem alguma coisa nesse sentido? É mais ou menos por aí. Assim, eles não dão tanta explicação do porquê. Assim, é um amigo do Gepeto, né, que ele tem esse pedaço de madeira, só que esse pedaço de madeira começa a falar. Um pedaço de então. madeira. Pedaço de madeira. O pedaço de madeira fala antes da própria construção do Pinóquio. Antes da própria construção do Pinóquio, assim, ele vai começar a bater, né, pra construir as coisas que ele queria com a madeira, e a madeira começa a reclamar, e ele começa a ficar assado e quer se livrar daquilo. Aí ele dá pro Gepeto mesmo, e assim, a gente não sabe de onde vem isso, não é igual... Muito amigo, né? Tem um pessoal aí. E o Gepeto, coitado, ficou muito feliz, porque ele tava querendo fazer um boneco. Entendi. E, assim, é exatamente aquilo que eu falei mesmo. Não tem uma explicação do porquê aquele pedaço de madeira tava falando. Não é a fada que aparece e faz isso. Não tem uma explicação do como isso aconteceu. Não tem uma romantização tão Não. grande igual nos outros. Não, é muito natural, assim. Tanto é que as pessoas não se assustam ao ver o Pinóquio. O Pinóquio fala com peixe, fala com cachorro. E é uma coisa, assim, muito normal no livro. Interessante. Talvez seja uma marca de épocas mais modernas, entre aspas, essa necessidade de uma Explicação. São. Sim, Né? sim. Mas lendo sobre o livro, né, há críticas também, no sentido que, além do autor criticar o período, algumas ideias vigentes, ele também reafirma ela, já que o Pinóquio, no final, ele acabaria conformado a essa situação. Olha, Ou não? Ravi? sim e não, Sim e porque o que acontece a gente tem algumas abordagens, né, que colocam que o autor, ele criticou justamente essa necessidade de ir à escola naquela época, né, essa obrigatoriedade e essa diferença entre o campo e a cidade. Porque a história do Pinóquio é toda no campo. E tem a nova obrigatoriedade de ir à escola. Porém, os jovens, né, também é importante aquela noção de criança que a gente tem hoje, era muito nova, estava começando a se desenvolver. Sim. Então, as crianças da época, elas precisavam trabalhar, principalmente a do campo. Então, também dá pra ver isso no livro, essa questão de... como é que eu vou estudar se eu tô passando fome, se eu tenho outras prioridades? Justamente por... o autor, ele retrata justamente essas questões, né? Tanto antes da unificação e continuam depois da unificação. Legal. Entendo, interessante isso. Porque o final do Pinóquio original é uma história muito triste, né? Porque o amigo dele, que aparece no filme do Doutor também, que é filho do oficial fascista lá, né? Ele termina morto, na história original, né? De tanto trabalhar, porque ele é transformado em burro. O Pávio, Ele é transformado em burro de tanto trabalhar. Então, mostra um pouco essa visão também, né? Do trabalho, né? E mesmo no final, que o Pinóquio, ele busca, né, ser certinho pra conseguir uma vida melhor, etc., ele não volta pra escola, sabe? Ele estuda por conta. Então, alguns colocam que mesmo ele tá tentando entrar no que é correto, Os padrões, nos né? padrões, ele mesmo assim não segue essa imposição que foi colocada na época do autor, da escola, exatamente porque às vezes não parecia ter muito sentido, ou não ter muitos frutos. É interessante isso, porque sabendo que o autor escreveu livros didáticos, Sim. né? E parece que ele mesmo entendia, né, essa diferença de realidades, né? Exatamente. Porque, inclusive, o nome do autor, a gente falou que é Carlo Collodi, mas Collodi é um pseudônimo, né? É um pseudônimo. Collodi me corrija se eu estou errado, é a aldeia que ele nasceu. De onde a mãe dele veio. Ele também morou que trabalhava lá. lá e o pai Sim. era cozinheiro, né? Sim, a mãe, se eu não me engano, era alguma coisa parecida com garçonete também. Os dois de famílias importantes da Itália, mas... Não os dois vindo de famílias, eles trabalhando, né, para as famílias mais... Então acho que ele tinha essa visão elite. rural, Sim. né? Mas também pela vivência dele acadêmica, né? E ele editou revistas, né? Ou tentou, né, criar revistas. E a vivência dele no exército, acho que ele tinha um bom parâmetro
dos dois mundos, entre aspas, né? Que a Itália se via nessa tensão naquele momento, né? Sim, exatamente. A gente vai tratar agora da apropriação do regime fascista, né, italiano, da obra do Pinóquio, né? Da obra do Carlo. Então, só que é interessante pensar que o Pinóquio chegou a ser o livro mais traduzido depois da Bíblia. Sendo traduzido para 260 idiomas, com 187 edições. Então, assim, é uma obra de uma magnitude, né, de um alcance... Eu não sei nem expressar o tamanho desse alcance. Então, assim, dá para entender, pelo menos, eu acho que no começo, a importância ou o impacto do regime fascista se apropriar dela, né? Exato, porque, além disso, baseando nesses dados, né, o Pinóquio, ele era simbolicamente muito importante, né, dentro da Itália, por assim dizer, né? Então, ele, muito por conta dessa própria popularidade dessa figura, ele era uma espécie de herói nacional da literatura italiana. Então, fazia sentido até mesmo porque o fascismo, ele meio que expandiu seus mitos, né, e enfatizou aqueles particularmente de descendência itálica, né, como herdeiros de um espírito romano, fundadores, assim, né. Então, o Pinóquio, como simbolicamente muito importante e popular, ele se torna um desses símbolos que passíveis de serem apropriados. E também foi muito importante porque, assim, Pinóquio, ele foi escrito no final da vida do autor, bem no final. E depois que o autor morre, né, essa popularização aumenta muito e se torna muito comum fazer histórias do Pinóquio, ou da família do Pinóquio, ou de personagens relacionados ao Pinóquio. Então, o fascismo, ele vê essa oportunidade muito boa mesmo para se apropriar, porque já existia essa cultura de histórias e versões sobre o Pinóquio. Eu acredito que a utilização do Pinóquio como um símbolo fascista foi um combo, na verdade. Porque durante o período fascista, mais de 1,5 milhões de cópias de revistas e gibis infantis foram produzidas. Então, isso já era uma estratégia. Antes do Pinóquio fascista ser publicado, isso já era uma estratégia, atingir as crianças. Então, o controle do imaginário infantil já era muito importante no período. A publicação efetiva do primeiro livro do Pinóquio foi em 1927. O Pinóquio entre os Balila, novas estripulias do célebre boneco e sua conversão. Conversão, no caso, ao partido fascista. Então, conta a história de como ele se converte, ele entende que ele tem que parar de ser rebelde, tem que parar com as desobediências e se converter ao partido fascista. O que seria os Balila, que está no título do livro? É a Ópera Nazionale Balila, ONB, que foi uma organização juvenil fascista, fundada em 1926, um ano antes. E era responsável justamente pela educação e treinamento dos jovens italianos. Então, eles queriam criar uma geração de italianos que fossem obedientes e que servissem à pátria. A gente pode fazer uma relação com o filme do Del Toro aí já, né? Onde é aquele campo onde as crianças são levadas para treinar, só os homens. E tem uma divisão. Essa Ópera Nacional, ela tem uma divisão de como isso ia atingir as crianças, os meninos e as meninas. Então, a questão dos meninos era justamente com o treinamento militar também, porque a gente sabe que isso existia na época. O controle da mentalidade masculina para criar soldados eficientes foi o que eles tentaram colocar dentro desse livro do Pinóquio. Tiveram outras publicações, teve uma de 1943 também, que é mais ou menos na mesma linha e mistura personagens comunistas, judeus, que a gente estava vendo ontem. Africanos? Da maçonaria, tem personagens maçons também. Então, assim, ele mistura várias influências, além de personagens estadunidenses, que formam ali uma tríade que está lutando contra o fascismo. Estereótipos, né? Os estereótipos do período. E então, teve um primeiro momento em que o Pinóquio estava se convertendo ao partido fascista, então que ele era um rebelde, e depois ele estava dentro do regime fascista, e esse segundo momento que ele já está lutando contra essas outras potências, essas outras forças. Então tem esses dois tipos de Pinóquio que dá para perceber também uma construção, como eles queriam que fosse a evolução da mentalidade das crianças. Exato, isso é muito interessante. E aí, até aproveitando, acho que não tem como, nesse assunto, não indicar um artigo
que é de uma autora italiana. O nome dela é Caterina Sinibaldi. O título é Pinóquio, A Political Puppet, The Faceless Adventures of Colores Novel. Porque ela faz justamente isso. Ela vai apresentando contos que foram contos fascistas que foram apropriando Pinóquio, e justamente nessa construção de como, em momentos diferentes do regime, o Pinóquio foi apropriado de formas diferentes. Né? Então, se no começo realmente existia essa rebeldia, como o Pinóquio já foi utilizado em alguns contos como uma arma intimidadora, né? Mais rebelde, né? E depois como justamente colocando o Pinóquio como um indivíduo conformado com a questão do Estado, né? Um Pinóquio obediente ao Estado, à comunidade, né? E é muito interessante também como que existe também uma relação do Pinóquio com o estrangeiro em alguns contos, né? Especialmente teve uma guerra muito importante para a consolidação da Itália, do regime fascista na Itália, que foi a questão da guerra com a Etiópia, né? Sim. E existem contos que colocam o Pinóquio justamente nesse cenário, onde estereotipa completamente, né, a população africana no geral, né, como preguiçosos, aí sempre colocando o Pinóquio como ele se tornando aquilo, um modelo ideal de homem italiano, né, de um homem fascista, né, e o outro é o que tem que ser abominado, é o diferente que tem que ser afastado. Então, existem aventuras do Pinóquio pela Etiópia mesmo, então existem esse tipo de contos que esse artigo que comentei agora ele fala sobre isso. Então é justamente interessante como ele vai se adaptando às próprias... à realidade própria... italiana. Exato. E com o avanço da guerra também, na verdade, né? Sim. Deposição do Mussolini, volta do Mussolini. Sim. Perfeito. Eu só acho... Perdão, Ravi, você quer falar? Eu só acho interessante que o Pinóquio fascista, ele é uma... É engraçado falar isso, então, desculpa. É que é muito contra-intuitivo, né? Totalmente. O Pinóquio fascista, ele é muito... É uma corrupção tão forte do personagem, da ideia do personagem, porque quando a gente pensa em Pinóquio, o que a gente pensa? Um boneco de madeira, um fantoche, que vira um ser humano no final. O Pinóquio fascista nunca vira um ser humano. Ele nunca passa por esse estágio, né? Ele nunca chega nesse ponto da história. A ideia não é nem essa, na verdade, né? A ideia não é essa. Só pegaram o nome do personagem, né? Mas ele não é mais aquele personagem. E a influência do personagem. A influência, ele como símbolo de herói. Eles quiseram surfar, né, nessa... Mas corromper totalmente a essência do personagem, né? Em qualquer abordagem, né? Sim. Mas é isso, né? Acho que é isso. E uma coisa que eu achei bem legal é que o Del Toro, ele faz um paralelo muito legal, né, no filme. Justamente, que do Pinóquio sendo usado pelo regime fascista como um fantoche. Um fantoche controlado, sendo controlado para o regime fascista, para tentar reforçar essas ideias. É a tentativa de executar com o Pinóquio o que foi feito nos livros. Exatamente. Fascistas. Foi um paralelo muito legal do filme. É um filme. paralelo muito bom. Sim. Bom, vamos lá então falar do Pinóquio do Del Toro. Do Pinóquio do Del Toro. E as relações com o fascismo italiano. Muitas coisas interessantes. Muitas. Né? Acredito que a gente pode começar justamente pela questão da obediência, que eu acho que é o que é a marca do Pinóquio. É a marca desse Pinóquio, né? Não desse só Pinóquio, na verdade, né? A questão da obediência é a marca do Pinóquio, de todos os Pinóquios. Do Pinóquio original, do Pinóquio fascista, do Pinóquio da Disney, de todos os Pinóquios. E é muito interessante como o Del Toro, ele muda um pouco essa visão. Totalmente. Nas próprias entrevistas dele, ele deixa muito claro que a ideia era servir um Pinóquio, e que o Pinóquio agora como produção dentro de uma natureza política, né, um cenário político, e que coloca em pauta a questão da desobediência do Pinóquio como uma rebeldia ao próprio sistema. Ao próprio sistema. Ele fala numa entrevista dele que não existe melhor forma de representar a desobediência do que um cenário fascista. Ele falou isso numa entrevista dele, que ele acha que a melhor forma de representar a desobediência é a partir do cenário fascista. Acho que qualquer cenário totalitário dá para representar isso muito bem. Não precisa nem ser o fascismo em si. Mas qualquer cenário totalitário, a questão da obediência,
Porque tem muito a ver com a base do totalitarismo, né? Você pregar essa obediência e pregar isso de forma sutis, tipo, numa educação, numa propaganda, e elementos muito simples do cotidiano, assim. E dentro disso, isso não é uma marca que é uma novidade no cinema do Del Toro. Né? O Labirinto do Fauno, né, que, como a gente já citou no começo, é um filme ali mais conceituado, por assim dizer, do Del Toro, ele também traz muito essa questão, justamente no papel da protagonista, né, que é uma criança, que ela tem que, de certa forma não, ela tem que confrontar da sua maneira o seu padrasto, que é um cara totalitário, é um cara ditador. Ele defende aquela ditadura da Espanha, né? A ditadura franca, muito obrigado, que não tá lembrando o nome. Ele representa isso, ele tem a figura dele, o papel dele é toda essa representação do aparato totalitário e estatal. E ela acaba se confrontando com isso, porque ele acaba afetando a vida de todos, né? Essa presença totalitária dele. E a própria desobediência dela acaba sendo exaltada ali. Claro que de forma muito mais dramática, porque o Labirinto do Fauno é quase um terror, né? E o Pinóquio não é. O Pinóquio é uma animação, mas eu acho que é interessante pensar como está essa questão da criança, então, nos dois filmes, né? Eu acho que ele tem uma coisa psicológica em relação à desobediência. Porque a forma da água é claramente uma desobediência ao sistema também. A própria sexualidade, né? As regras de sexualidade. Totalmente. Ele tem uma coisa com desobediência, eu acho que é constante nas obras dele. E é por isso que eu acho que é tão interessante. O fascismo, a escolha dele pro Pinóquio é tão feliz. Sim, a gente pode dizer. Pode dizer. Porque além de ser teoricamente um período que já acabou, né? Ainda é uma marca muito contínua na sociedade. Não o fascismo, né, institucional, né, político, mas às vezes as formas de pensar, as formas de autoridade. Né? Ele fala sobre isso, né? Que nunca. Não teve um fim. Não dá pra dizer que esse pensamento teve um fim. Ele é contínuo e ele. O sistema acabou, né? O sistema acabou. O pensamento não necessariamente. Ele fala isso nas entrevistas. Sim, tanto que do lançamento do filme, e claro que o Del Toro não tinha isso quando ele estava produzindo o filme, mas o contexto italiano foi justamente de uma ascensão política fascista. Acabou casando ali. Acabou casando. Claro que isso aconteceu eleições. Depois, né, que o filme já tinha terminado suas produções, mas a gente de história sabe muito bem também que as coisas não acontecem como um ponto singular. Do dia pra noite. Essa ascensão fascista na política italiana e a ascensão do totalitarismo no mundo. A gente pode falar assim fascista dizer. mesmo, na italiana? Atual? Sim. Fascista. Porque existem, eles retomam toda aquela questão clássica e de idealização do fascismo, né? E é fascista. Não tem muito. Mas em outros... É o caso. No resto do mundo a gente pode pensar num totalitarismo. Exato. Em ascensão. Anos, né? Faz anos já que está em ascensão. Acho que até o doutor fala também em alguma entrevista desde a crise de 2008, né? Pelo menos, né? Isso, pelo menos desde a crise de 2008. Que foi quando o filme foi pensado pela primeira vez, né? Exato. Na verdade. Então o Pinóquio, ele vai nesse sentido, nessa questão do que a gente até gosta de falar, de virtude da desobediência. A virtude da né? desobediência. Justamente por ele exaltar isso, e isso é confrontado no filme a todo momento. Né? A própria aparição uma coisa muito interessante que o filme faz, né, diferente de outras obras, é que o Gepeto criou o Pinóquio enquanto ele estava bêbado. Eu não surto, né? Ele estava surdo, ele estava com raiva. Né? E o Del Toro ele chega a falar numa entrevista que isso faz parte de uma certa visão dele sobre aquele contexto. Né? De que... Porque o Gepeto ele perdeu o filho dele na Primeira Guerra Mundial. E essa raiva que continuou da Primeira Guerra, ele associa isso a um abastecimento do que foi esse sistema fascista. Então, ele usa o Gepeto, essa introdução do Gepeto, como uma figura metafórica, né? Para trazer essa ideia justamente de continuidade da Primeira Guerra. É interessante também como ele cria mostra muito como é muito intencional essa questão da desobediência. Porque ele cria o Pinóquio querendo que ele fosse igual ao filho dele, o Carlos, antes, né?
que era um menino obediente, era um menino muito bom, pensando nessa questão da desobediência dentro do regime fascista, ele era muito o fascista ideal, assim, uma criança fascista ideal, que obedece, que vai na escola, e aí ele cria o Pinóquio tem toda essa questão da desobediência, da afronta, e de, enfim, contra o Gepeto, e ele quer que o Pinóquio seja igual ao Carlos, que obedeça, que vá pra escola, que faça tudo bonitinho. E ele é afrontoso, e ele é desobediente, ele não quer fazer nada que o Carlos fazia, ele quer ser a própria pessoa. Assim, Ele até tenta, né, ser igual. Se conformar nesse molde. Ele quer entrar nesses moldes e tal, e daí a gente sabe, ele entra em um monte de problema quando ele quer entrar nesses moldes do Carlos. E é interessante que, assim como ele é o oposto do Carlo, o Pinóquio do Del Toro é o oposto do Pinóquio fascista que foi apropriado pelo regime fascista. Mas essa questão é interessante, porque ele tem essa intenção de trazer a desobediência, e não é só porque ele está falando de um filme fascista que ele vai usar a desobediência, ou a questão pai e filho, todas as questões que ele traz a gente vai tratar, que ele vai usar isso para ser conivente com o regime. E eu achei muito interessante esse estilo. Ele traz isso para afrontar o regime fascista, ele não traz para representar um fascista, representar uma realidade fascista e como acontecer. Ele traz para afrontar, ele traz para questionar e para criticar isso tudo. Perfeito. Perfeito isso daí. E a todo momento, então, justamente tem outros personagens também que tem essa relação, né, de obediência, né, e desobediência. O filho do general. O filho do general, exato. O próprio macaquinho. Sim, né? Que eles fazem essa relação, né, o paternalismo. Os filhos, quem são? Espatatura, eu acho. Sabe quem dubla? Sei, a Kate Blanchett. É muito engraçado isso. É muito engraçado isso. Mas enfim, isso é bem interessante porque naquilo que o Gustavo tinha comentado do Atrás das Cenas, né? Que fala da produção do Pinóquio. Eles falam muito de como toda a produção do Pinóquio, como stop motion, era a ideia de fazer personagens, né? Como é característico de uma animação. Né? Então eles tentam tirar um pouco do realismo daqueles personagens e transformar eles em personagens que caracterizam algo. Isso é uma marca do cinema fantástico do Del Toro e que ele usa aqui. Então, por isso que isso facilita um pouco a análise pra gente, porque todos os personagens do Del Toro, eles se representam algo. Né? Não é todos os filmes que fazem isso, eu normalmente até prefiro filmes que não fazem isso. Eu gosto de filmes que trazem personagens mais humanos mesmo. Mas dentro da ideia do Del Toro e dentro de uma fantasia de um stop motion, ele funciona muito bem. Porque você consegue justamente ver o papel do Pinóquio associado a essa questão da desobediência, né? E todos os personagens representando algo. Então o Del Toro, ele é muito perfeccionista. Por isso que é muito interessante quando a gente vai analisar um filme, que a parte de narrativa, de roteiro, ela não é só isso. Sim. Ela está associada a uma parte técnica de produção. E essa questão da virtude da desobediência, como a gente está falando, ela está ali junto com a questão técnica. O próprio design do boneco do Pinóquio, ela é desigual. Sim. É o cabelo que é meio esquisito, uma parte é diferente da outra. Ele já traz uma ideia no seu design de caos. Sim. É porque é de onde ele veio, né? Exato. Ele veio desse caos, né? Exato. Do Gepeto. Então, é muito interessante. E tem essas dicotomias, na verdade, no filme. Então, enquanto o Pinóquio ele tem esse desequilíbrio, o filho do general fascista, ele é completamente dentro dos padrões, e em vários sentidos. Comportamental, na aparência. E isso tem muito a ver com essa questão paternalista também. Eu acho que o Del Toro, ele provavelmente pesquisou bastante para fazer isso. Porque existe a ideia da família no fascismo como a célula base do Estado. É uma ideia bem embrionária do fascismo, assim. Eles vão mudando ao longo do tempo. Depois eles passam a pensar na família como um problema, um perigo para a educação das crianças, por exemplo. Mas existia uma ideia de cuidado do regime fascista em justamente colocar todos dentro desse padrão. Então eles tinham um suporte, por exemplo,
pré e pós-natal da criança, para garantir que ela estava dentro desses conformes do regime e dos conformes de como deveria ser uma criança. Então, o filho do general, teoricamente, ele está dentro desses conformes. Enfim, existia uma necessidade do governo de se colocar no papel de pai, no papel de cuidador. O general fascista, ele acaba sendo uma representação disso, querendo ou não. Então, assim que eles descobrem a existência do Gepeto, do Pinóquio na vila, eles estão tentando tutelar a existência do Pinóquio naquela vila. Então, o Pinóquio ele precisa ir para a escola, ele precisa ficar sob supervisão para ver se o Gepeto tá... Tem todas as caixinhas, né? Tem todas as caixinhas de como ser essa criança. Uhum. São as caixinhas que os pais precisam seguir, não são só as crianças. Uhum. A própria revista do Pinóquio fascista é uma forma disso, é uma forma de tutelar a educação, tutelar como ele vai crescer, que criança ele vai ser. As revistas eram uma forma de divulgação, uma forma educacional, as revistas infantis. Então tinha muito, muito, muito incentivo à educação infantil, essa base. Já que os pais, a partir de um momento no fascismo, eles não eram vistos como tão confiáveis para passar diretamente a educação. Então precisava ter essa mediação estatal. Isso. E claro que isso se aplica num contexto assim, do fascismo, eu acho que a própria figura do Mussolini. Do Mussolini, totalmente. Ela é ridicularizada, de certa forma, no filme do Pinóquio. Totalmente. Né? Daquela forma cômica, né? Mas o Mussolini ele tinha justamente essa ideia paternal cáustica e corrosiva, né? Como o Teutônio via, né? Essa figura do Mussolini, e que de certa forma ele colocou um pouco de Mussolini em todos os seus personagens do Pinóquio. Tanto no Gepeto, tanto as versões os pais no filme, eles têm um pouco de Mussolini. Então, assim. E, claramente, de novo, isso não é uma novidade no cinema do Doutor, né? E claro que o exemplo mais claro pra gente fica, de novo, no Labirinto do Fauno, né? Onde ele já colocava o personagem do Vidal, que era aquele personagem que eu falei que era a figura autoritária ali, né? Justamente como o masculino, né? No Labirinto do Fauno, aí, desculpa, eu vou dar um pouco de spoiler, mas enfim, o filme já tem muito tempo, né? A relação desse personagem com a protagonista e com a mãe da protagonista é bem sintomático nesse sentido, né? Que enquanto a criança ela é ignorada por ele, a mãe ela é tratada como uma espécie de incubador humano para o filho que ele tem certeza que é homem, né? O personagem do Vidal, em Labirinto do Fauno. Então, ele exume a questão, ele até fala numa cena: se você tiver que escolher, salve a criança. O garoto vai ter o meu nome e o de meu pai. Então, em um regime totalitário ali, que era a ditadura dos Santos, o doutor ele já mostrava essa questão do paternalismo dele. Então, de novo, é um outro elemento que no Pinóquio não é novidade. Mas até voltando para as entrevistas que a gente comentou, tem uma entrevista dele do LA Times que ele concedeu. É interessante para as entrevistas para a gente ouvir o que ele falou na voz dele, ao invés da gente tentar presumir e assumir coisas. Mas ele fala que a figura do homem forte dentro do regime fascista é muito sedutora e funciona meio como uma figura paterna que vai ditar o que você tem que fazer. É isso. Então, por isso que ele traz toda essa relação pai e filho, não só com o Pinóquio, mas como a Amy falou, ele traz com o general, ele traz dentro do circo, ali com o líder do circo, ele traz isso diversas vezes. Então, trazer essa questão do pai e filho dentro da Itália fascista é muito ideal, assim, é muito frutífero para pensar a questão dessa tutela, o que ele retoma muito do que a Amy falou também, porque é muito isso. Quando o Pinóquio, eles descobrem a existência do Pinóquio, a primeira coisa que eles fazem é manda pra escola, não pensam em nada, assim, tipo, sei lá, ele tem que trabalhar, ou ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, manda pra escola, sabe? Vamos achar um meio de tutelar essa criança, de colocar ela dentro dessa caixinha, moldar ela. Isso. É bem interessante isso. É legal, essa parte é legal de analisar, né? Mas justamente como ele trabalha essa parte do paternalismo está bem associada à questão da masculinidade. Né? É um cenário masculino. Sim, totalmente. Não tem figuras femininas no filme. Não tem figuras femininas a não ser a morte, a fada. Exatamente. Que tá longe da realidade também. Né? Que tá longe do fantástico. Que é o fator fantástico. Que é uma questão do fantástico mesmo. Então, existe
é outra questão que também é muito tratada. A Espinha do Diabo é outro filme dele, que ele fala muito dessa questão da opressão feminina. Aqui no Pinóquio ele não trata exatamente disso, mas ele está num subtexto, justamente ao mostrar um cenário masculino, onde a masculinidade ela tem que ser exaltada por figuras ali mais autoritárias. Até em cenas como quando o filho do comandante lá fascista é levado para aquela base, né, onde eles treinam as crianças, e a mãe claramente não está concordando com o que está acontecendo, mas ela não tem voz nenhuma para reagir. Ela não tem voz. O papel dela, na verdade, é ser mãe, né? Sim. As meninas eram criadas, na verdade. Nesse papel de tutelar, os meninos eram criados para serem soldados, que é a primeira coisa que falam do Pinóquio, quando vem que ele é imortal. O soldado perfeito. Enquanto as meninas, elas eram feitas para serem mães. Exato. A serem mães dos soldados perfeitos, dos soldados ideais. Tem esse ponto também. Esse orgulho da mãe, né, no fascismo, né? Da mulher no fascismo. Isso. Então, bom, doutor, então, partindo aqui disso tudo que foi falado, ele se utiliza como é característica do cinema dele e como é característica também de leituras fantásticas que ele utiliza como base, essa questão do contexto, né, totalitário, que é o que aborda em quase todos os filmes, basicamente, trazendo essas questões de paternalismo, de masculinidade, da questão da obediência, né? E o que eu acho muito interessante é que o Pinóquio, ele é uma animação stop motion musical. Sim. E mesmo assim tá ali todos os elementos de terror que o Del Toro adora e que ele já usou. Tem a Amityville, que é essa questão a questão própria da masculinidade, a questão de um lugar opressivo, né? Tem a Amityville ali, tem citando os próprios filmes dele, né? O Labirinto do Fauno, Espinha do Diabo, tem Hellboy, né? Que Hellboy mistura a questão do misticismo, do ocultismo, né? Para falar da de grupos minoritários. Exatamente, para falar de grupos ali que são autoritários. O próprio Pinóquio é claramente isso, o doutor já falou em entrevistas e várias críticas já comentaram. O Pinóquio tem uma relação muito direta com a figura de Frankenstein, né? Então, que é o próximo filme dele, aliás. Que é o próximo filme dele. Então essa questão de você criar da questão da vida e da morte, né? Então o Del Toro, ele utiliza essa questão do elemento fantástico, tanto em questão do roteiro quanto em questão ali da produção, das técnicas, de forma muito, muito bonita em Pinóquio. E eu acho que isso até, justamente por causa disso, que ele recebe algumas críticas dessa questão de trazer uma metáfora muito leve para algo que não é leve. E eu entendo essas críticas, não sei se eu concordo com elas. Eu não concordo. Eu concordo, particularmente. Eu acho... Vocês podem falar, porque eu não concordo, eu não sei. Eu acho que é uma abordagem. Tratar um assunto sério de forma cômica, igual ele faz, igual o Taika faz, é uma forma de se ver aquela realidade e de se pensar esse assunto sem fazer aqueles filmes hiper mega dramáticos, que são super importantes, mas tentar uma abordagem para ver se as pessoas recebem isso de uma forma diferente também. Porque a ideia do filme é o filme ser recebido também pelos telespectadores. É mais fácil você abraçar um filme assim. Muito mais fácil. Ele tem um alcance infantil também. Tem um alcance infantil. Querendo ou não, um clássico da infância de muitas pessoas. Tanto assim pela Disney e o livro na Itália também. Ele vira realmente educacional. Educacional, também, exatamente. Mas eu acho que uma coisa interessante é falar que isso ele mostra de uma forma leve, né? Cara, nem com isso eu concordo. Eu também não. Porque você olhar por um boneco que ganhou vida através de um milagre e falar que o destino dele é morrer em trincheira e voltar e não morrer é de novo, cara, isso é completamente horrível. Sabe? Assim, eu acho que as pessoas relacionam o fato de ser uma animação com leveza, e não é necessariamente assim. A gente sabe muito bem que não é assim. Tem todo... O Pinóquio trouxe esse debate se na animação é cinema, né? Isso, O doutor falou no discurso dele do Oscar, né? Que a animação é cinema. É cinema, e é isso. Eu não acho que necessariamente só porque é uma animação é leve. Pinóquio é um filme super pesado. Sim. E que consegue mesmo assim chegar no público geral. Consegue chegar no público Consegue geral. transmitir a mensagem que ele estava se propondo. É a mensagem que ele estava se propondo, exatamente. Exato. Do paternalismo, da desobediência. E claro que até mesmo por causa do tempo, a gente não vai ficar se aprofundando, e isso também tá na questão musical do filme, né? Sim. Toda a música,
a Tchau Papá, né, que é uma música que traz muito essa questão de despedida, dessa questão de rebeldia com o próprio pai que não aceita a criança. O doutor fala muito disso, ele já falou numa entrevista também, de que, por exemplo, quando o Pinóquio fala, o Pinóquio não é um garoto real, né? E quando ele fala isso, o nariz dele até cresce, né, no filme. Sim. E o doutor, ele já falou em entrevista que, assim, os pais têm que aceitar as crianças independente de como elas sejam. Sim. Né? Então, se é uma criança desobediente, se é uma criança que não é o planejado, né? Que é o caso do Pinóquio, Gepeto e do Pinóquio. do Gepeto e do Pinóquio, tem que ser aceita mesmo assim. Sim. Bom, pessoal, é isso. Acho que essas são as ideias, né? A gente queria agradecer a todo mundo por ter ouvido até aqui. As imagens estarão no link na descrição. E agradecemos todos, né? E o professor também por ter disponibilizado. Professor Gustavo Junqueira, né? Por ter disponibilizado esse espaço e a oportunidade pra gente falar desse filme. Perfeito. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigado, pessoal.